E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Dentão e esse é o canal Dente no Ar. E hoje, como vocês viram no título do vídeo, a falta d'água em Nova Iguaçu. Semana passada vocês viram um vídeo maravilhoso contando a história de Nova Iguaçu desde o começo até aqui. Viram artistas, músicos, compositores, atores, que tudo que mora aqui na Baixada Fluminense fizeram parte do vídeo da semana passada e foi um vídeo muito legal. Se você não viu, eu aconselho você a assistir esse vídeo que foi muito bom. Mas, como tudo não são flores, nem tudo são flores, né? Como toda metrópole, toda cidade grande, ela se depara com problemas, quando não é violência, problemas no atendimento nos hospitais. E aqui, em específico, a gente vai mostrar hoje o problema da falta d'água. Os moradores reclamaram muito, porque antes era a SEDAI e depois da SEDAI passaram para Águas do Rio. Se a SEDAI estava ruim, os moradores garantem que a Águas do Rio é pior. Então o canal Dente no Ar deu um apoio ao pessoal da manifestação e cobriu essa passeata que saiu da Praça dos Direitos Humanos até o calçadão de Nova Iguaçu. Isso e muito mais é o que você vai ver agora, depois da vinheta. É isso aí, galera. Aqui é o canal Dente no Ar, um jeito diferente de voar. Pelo manifesto contra Águas do Rio, pelas enchentes, estamos hoje aqui para poder pegar o depoimento dos populares. E aqui estamos no ato
onde fomos abordados pelo seu Cláudio. O seu Cláudio, ele tem um depoimento pra gente. Muito boa tarde, seu Cláudio. Boa tarde também para você. Muito obrigado. Seu Cláudio, onde o senhor mora? Eu sou morador de Miguel Couto. Miguel Couto. E lá o senhor está tendo problema com a água, problema com enchente? A gente lá é cercado pelo Rio da Velha, né? Sim. Aí o Rio da Velha, ele é muito raso, ele é bastante raso. Aí quando chove forte, alaga Miguel Couto todo, não dá nem para passar. A estrada do Iguaçu, então, fica parecendo mar, que eu sou da igreja presbiteriana, que fica na estrada do Iguaçu. Quando chove forte, a laga não dá nem para entrar na igreja, entendeu? Mas E o senhor acha que como a gente poderia melhorar esse problema? Eu acho que deveria aprofundar mais o rio de Miguel Couto, né? Aquele rio da Velha, mas é que aquele rio é muito raso. Ele é muito raso entendeu? Sim, precisaria então, no caso, fazer uma drenagem, né? Porque eu imagino que quando chove não dá para passar, né? A rua fica alagada, quem tem carro infelizmente não consegue entrar, tem o problema de bueiro aberto. Porque o prefeito não faz nada por Miguel Couto, né? Parece que ele esquece de Miguel Couto, entendeu? Não pode. Seu Cláudio, muito obrigado, tá bom? Tenha uma boa tarde. Obrigado, você, uma ótima tarde aí. Valeu. Continuando o nosso ato pelo clima, temos aqui mais um relatante. Chega pra cá. Meu querido, muito boa tarde, como você se chama? Boa tarde, eu sou Nathan Coutinho e eu estou representando aqui no ato o Observatório Iguaçu, que é um coletivo formado por jovens lideranças aqui de Nova Iguaçu mesmo, para buscar novas narrativas para o que é ser iguaçuano, entender a questão climática em Nova Iguaçu, as questões de relações étnico-raciais e a justiça climática, que é a pauta do ato aqui também. E você é morador da onde? Sou do Ponto Chique, lá da URG Posse. Então, lá você tem sofrido também com a chuva, com o excesso de águas, enchentes? Então, lá nós temos o bairro Cerâmica, que é um bairro próximo e é um bairro historicamente que passa por essas questões das chuvas. E também, enquanto trabalhador da Casa dos Seis Seixas, eu sou coordenador de serviço social de uma casa de acolhimento para a população LGBT aqui em Nova Iguaçu, e ela fica no bairro Kennedy, que já é mais próximo aqui ao URG Centro. E lá nós temos o Rio Botas, que é um rio histórico também, que acaba alagando. Então, essa questão das enchentes é uma situação recorrente que nós queremos que isso acabe, né? Não tem jeito, gente. Quem mora na Baixada Fluminense, todos os lugares que passa, sempre vai falar que o problema é o Rio Botas, né, companheiro? É verdade, o Rio Botas é um problema comum. Não deveria ser, né? Porque os rios, eles estão aí para somar com a gente na natureza, muito a partir da perspectiva do Ailton Krenak, dizendo que o futuro é ancestral, né? A gente precisa entender que a natureza, ela tá aí para congregar com a gente, não para ser um dificultador. Mas infelizmente a gente não aprendeu isso, tá na hora de se acabar. Tá certo. Gente, muito obrigado, meu companheiro, pelo seu relato, tá bom? E aqui nós continuamos o nosso primeiro ato aqui na Praça dos Direitos Humanos em Nova Iguaçu. Hoje com o ato Periferia pelo Clima, marcando o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Você está sentindo na pele as ondas de calor. Em fevereiro tivemos aí a marca de 70 graus Celsius de sensação térmica. A gente está vivendo um período de colapso climático. E não é suficiente as ondas de calor. Junto a isso, a gente está sofrendo com falta d'água todos os dias, com fornecimento intermitente. Alguns bairros já há 28 dias sem água. Por isso a gente está aqui exigindo a reestatização da SEDAI, iniciando esse movimento. Esse é apenas o primeiro passo. Águas do Rio não dá mais. Todo dia é uma adutora história, todo dia é um caso de falta d'água, todo dia é uma reclamação diferente. Por isso a gente está aqui hoje nos posicionando, defendendo a reestatização da SEDAI. E não é só isso. A Baixada Fluminense anualmente sofre com as enchentes e alagamentos. Todo ano, janeiro, fevereiro, março, são tragédias atrás de tragédias. Gente que perde tudo nas suas casas. E a gente tem que responsabilizar governos e empresas poluidoras, que estão detonando
as nossas águas. Por isso hoje a gente está aqui na Praça dos Direitos Humanos com o ato Periferia pelo Crime. Não dá mais, eu quero a volta da cidade. Águas do Rio, já não dá mais, eu quero a volta da cidade. E mais uma vez estamos aqui pelo primeiro ato da conscientização climática. Eu estou aqui com meu amigo, como o senhor se chama? Robson. Seu Robson, o senhor relatou pra gente que lá na casa do senhor está tendo um problema com água. Pô, positivo, já sempre teve, né? Eu sou morador da Bernardino, próximo ao Rio Botas. A SEDAI nunca colocou água na casa, mas sempre mandou conta. Quando eu tô água do Rio, continuamos sem ter água e todo mês chega a sua conta. Água zero na torneira. E o senhor já chegou a entrar em contato com as autoridades? Eles já te deram alguma resposta sobre? Já, com a SEDAI e com a Água do Rio. Até hoje me prometeram soluções e até agora nada. E o problema ele é mais burocrático ou o problema ele afeta de modo geral? Porque não é só a falta d'água, não é só o problema não ser resolvido. Parece que eles não têm interesse, né, em fazer as coisas acontecerem em prol da gente. O que o senhor acha que poderia melhorar? Eu acho que eu poderia melhorar tudo. O que acontece? A Água do Rio esteve lá para resolver o problema, botaram o hidrômetro, só que quando eles cortaram o cano que tinha lá, que meu sogro colocou há muitos anos atrás, não tinha água nenhuma. Ele colocou o hidrômetro no cano que não tinha água, aviso de corte, cortou a água que não tinha e a conta continua. Eu acredito que essa administração é horrível. A SEDAI era ruim, a Água do Rio é pior. Então precisa melhorar, né, meu companheiro? Só precisa melhorar, nós estamos abandonados. É verdade, então eu agradeço, tá bom? Muito obrigado e continuamos aqui no primeiro manifesto pela situação climática. E continuando aqui com o nosso primeiro ato pelo clima, eu estou com ela. Aline. Aline, você é moradora de onde, Aline? Sou moradora do bairro da Luz, aqui em Nova Iguaçu. Aline, fala um pouquinho pra gente como é que tem sido esse afeto da água, da chuva. A gente tem sofrido muito com as enchentes, né? Depois que a ciclovia ali no bairro da Luz foi feita, o manilhamento foi afunilado e aí a gente começou a ter enchentes. A minha casa nunca tinha enchido. Depois dessa obra, a minha casa começou a encher. E é uma enchente atrás da outra. Ano passado foram duas, com intervalo de 40 dias. E sempre a gente perdendo móveis e a gente não quer R$3.000. A gente quer solução de problema, solução definitiva. Que esse valão que estava a céu aberto seja reaberto para que as manilhas sejam colocadas maiores, para que a água possa ter vazão, não sobrecarregar o Rio Botas lá na frente. Exatamente, como a gente tinha dito, aqui muitos dos moradores relatam o Rio Botas porque é o rio que se estende a maior parte da Baixada Fluminense. E o que você acha que nós poderíamos melhorar em prol dessas enchentes que têm afetado muitos moradores? Bom, a gente poderia fazer, como eu disse, a reabrir essa ciclovia para remanilhar. A gente poderia evitar jogar lixos também, porque a gente sabe que os moradores fazem isso. E tem uma obra que precisa ser refeita também, mais à frente da ciclovia, chegando já no Canaã, que eles diminuíram esse rio e aí a água corre ali com menos intensidade. Também poderia ser revisto aquilo dali. Tem uma ponte que passa perto da linha do trem e aquilo ali deu uma funilada. Também ajuda a diminuir essa vazão de água. E quando aconteceu essas enchentes, vocês foram notificados de alguma coisa? Tiveram alguma assistência? Alguém chegou a vir procurar saber como ficara a situação dos moradores? Ou foi só essa questão do benefício que vai ter, que não teve? Não, a gente nunca recebeu, pelo menos na minha casa, meu amigo que mora na rua antes da minha também não recebeu visita de ninguém. Uma vizinha recebeu cesta básica, mas foi apenas uma vizinha na rua inteira. E recebeu a cesta básica, recebeu o kit limpeza e uma única vez. Nós tivemos acho que 4 ou 5 enchentes. Então isso é muito pouco e solução de nada, né? A gente tem que correr atrás, a gente tem que se sacrificar, a gente sofre o tempo todo com isso e a gente não tem mais idade para ficar limpando casa toda vez que entra aquela água imunda dentro da nossa casa, né? E não só as chuvas agridem os moradores, como também o intenso calor, não é verdade? É verdade, as crianças sofrem muito, né, nas escolas, a gente vê as reclamações de falta de ar-condicionado. É importante para o aprendizado ter um ambiente que a criança consiga se desenvolver plenamente e com calor estudar é muito complexo. A criança não sabe se ela limpa o suor, se ela bebe água, se ela ouve o professor falando. Então é uma coisa muito difícil de ser feita. De dar uma aula dessa maneira é muito complicado para o professor e para o aluno. Isso é verdade. Muito obrigado, meu amor. Nada. E a gente continua aqui o nosso primeiro ato pelo clima. Enquanto falta água para o povo,
sobra lucro para Águas do Rio. Fora Águas do Rio. Fora! Contra o desabastecimento de água do Rio de Janeiro. Dia 20 de março, quinta-feira, às 16 horas, na porta da Águas do Rio, na Avenida Rodrigues Alves, número 4, centro do Rio de Janeiro, Armazém 2. E dia 22 de março é o Dia Mundial da Água, companheiros. Vamos dar um basta a essa empresa que quer matar de sede o povo do Rio de Janeiro. Não vão conseguir. Águas do Rio, vocês não passarão. Vamos à luta, companheiros. Grande ato pela água. Dia 20 de março, quinta-feira, 16 horas, na porta de Água d'Água. Viu aí, pessoal? Todos os moradores de Nova Iguaçu, vários bairros da Baixada, revoltados com o problema da falta d'água. Não é para menos, né? Porque sem água a gente não vive. Até o Gari ficou revoltado. Veja só o depoimento dele. Continuamos aqui no nosso primeiro manifesto em prol do clima. Falar um pouquinho sobre as enchentes, sobre a falta d'água. Hoje eu estou aqui com meu amigo. Como o senhor se chama, meu amigo? Sérgio. Seu Sérgio, o senhor mora onde? Eu moro na Mangueira, todo mundo sem água lá. A minha sogra também não vai água lá pro morro. Então tá um esculacho, né? Porque a gente paga a água certinho e a maioria fica sem água. Então, o pessoal da equipe aqui também tem que ir lá na Mangueira, na estrada de Madureira, entendeu? Na Rua do Parafuso. Subir na Rua do Parafuso, o pessoal tem que também ir para lá também para ajudar, né? Mas deixa eu entender, o que tem acontecido lá? A concessionária Águas do Rio tem tido problema? Tá dando problema? Não tem tido água? Não tem tido água, tá dando problema. Na minha rua vai, mas nas outras ruas não tá indo água. Entendeu? Então lá tem muitos moradores Nova Era, ali sem seu senhor, outros vizinhos que também sofrem com a falta d'água, certo? isso aí, Nova Era, Mangueira, Palhada, para todo lado fica com falta d'água. Seu Sérgio, o que o senhor acha que a gente poderia fazer para melhorar? Para melhorar a água do rio tem que melhorar, que a água só vem dia sim, dia não. A água tinha que vir direto, sem parar. Então, quarta, aí vem água, quinta já não vem, aí fica ruim, entendeu? O certo é essa água indo direto, o dia todo, já que a gente paga a água, a gente tem que ir o dia todo a água direto, então tá todo mundo revoltado. Eu queria que uma equipe fosse lá assim, para fazer testemunha, entendeu? Porque eles têm cobrado por um serviço, então, no caso, que não estão prestando? Que não está prestando, verdade, entendeu? Não tem funcionário? Não tem funcionário. Tá certo. Seu Sérgio, muito obrigado, tenha uma boa tarde, tá bom? Bom trabalho. Alô. E aqui nós continuamos com o nosso ato em prol do clima. Eu quero a volta da cidade. Água do Rio. Eu quero a volta da cidade. E continuando aqui no nosso manifesto, hoje eu tô com ele, Arthur Barcelos. Arthur, você mora onde, Arthur? Moro no Tropical, Andrade de Araújo. E tem sofrido também ali com a falta d'água, com as enchentes? Com certeza. A maioria dos moradores optam por ter poço artesiano, porque se não for isso, a gente não fica com água, né, constantemente, ou então a água chega fraca e não tem possibilidade de subir para a caixa, que acaba que fica sem água também. E o que a gente recorre mais no meu bairro, por exemplo, é a questão dos poços. É isso. E também as questões das enchentes que você perguntou. Enchentes são constantes no bairro desde quando eu era pequeno, né? Eu sempre morei lá. E assim, tem um valão que passa no meio e a gente tomava banho no valão. Uma questão de calamidade pública muito grande, né? Então, com sanguessugas e diversas coisas. Muros de moradores caem por causa das enchentes. As águas, além de a água da água dos rios, ela quase não chegar. E quando chegar mal, ela geralmente chega suja, né? Então a gente fica obrigado. Quem utiliza a água dos rios, ela fica obrigada a comprar galão, a comprar esse tipo de coisa para beber a água, porque mesmo fervendo ou passando no filtro, ela fica horrível.
Ou seja, você paga a conta de água e precisa comprar água por fora para beber a água. E isso acarreta em vários fatores, né? A água chegar com sujeira, barro, e a gente não sabe exatamente o que é, porque isso não é claro, porque não é esclarecido por que a água tem cheiro, por que a água tem cor, por que a água tem sabor. Então a gente fica com medo muitas vezes de tomar banho com a água e pegar alguma coisa na pele, né? Enfim, acho que para não ocupar muito vocês, já tá. Show, show. Muito obrigado, Arthur. Fica na paz. Valeu. E continuando aqui pelo nosso ato. Nós nos concentramos lá na Praça Direitos Humanos, viemos aqui caminhando até o calçadão de Nova Iguaçu. Vamos agora finalizar aqui o ato, tá bom? A gente não vai andar mais, tem um pouco de panfleto, a gente continua aqui. Quem quiser falar, o megafone está aberto. Mantenham as bandeiras estiadas, as faixas estiadas, não desmobiliza até os panfletos irem embora. Agora a gente mantém aqui, quem quiser falar, fala. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui no nosso encerramento do nosso primeiro ato em prol do clima. Falamos muito sobre as enchentes, falamos muito sobre a concessionária Águas do Rio, falamos também sobre o calor, sobre a climatização das escolas e nós vamos ficando por aqui. Nós não somos donos do mundo, mas todos nós somos filhos do dono. Bem, galera, é com essas e outras que eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês. Segunda-feira que vem estarei de volta. Até a próxima. Fui! É isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever no canal Dente no Ar. Um jeito diferente de voar. Os dias se perdem quando a noite vai.